Deus não quer que você trabalhe. Eu sei que é uma frase bem estranha de escutar e parece até que é uma frase de preguiçoso. Para que trabalhar? Para que ganhar dinheiro? Mas o que eu vou te falar aqui hoje, você pode discordar, fique à vontade, mas eu acredito ser interessante conversar com você sobre isso. Eu comecei a trabalhar com meus 8 anos de idade com a minha mãe na feira, porque onde eu nasci, meu pai trabalhava em 2 empregos e minha mãe trabalhava na feira. Meu pai era motorista. Então, todos os dias que ela me chamava, eu ia para a feira ajudá-la a abrir a banca, ajudar a dobrar as roupas e ajudar a vender. Ela sempre vendeu muita roupa de frio. E naquele dia a dia de trabalho, eu sempre me perguntava, por que tanto trabalho? Por que tanta dedicação? Os anos foram se passando, eu fui estudando e pensando em fazer algo diferente, até que um dia eu cheguei no meu primeiro ano do ensino médio em colégio público e eu reprovei. Reprovado ali no ensino médio, fiquei bem triste. Minha mãe falou, olha, agora todos os fins de semana você vai também comigo, além dos dias que você já ia, como uma punição para você aprender a valorizar os estudos. Não apenas com isso de punição, eu ainda também cheguei a reprovar o 3º ano do ensino médio e fiz um supletivo para finalizar os estudos ali com meus 18, 19 anos. E dali eu comecei a trabalhar, tive uma oportunidade de emprego que a minha tia me deu para ser vigilante. E nesse tempo de vigilante eu aprendi algo bem bacana, eu aprendi algo bem simples, tanto sendo como vigilante, quanto entregando panfleto e também olhando o carro e trabalhando como garçom, a cumprimentar as pessoas e tratar as pessoas de uma maneira digna. Porque todas as vezes que eu recebi algum passageiro ali que ia entrar no aeroporto, porque eu era vigilante do aeroporto, e ele não me dava um bom dia, eu me sentia pior do que um cachorro. Todas as vezes que eu pegava o meu panfleto e entregava para alguém, ninguém me pegava, eu me sentia muito mal. E também quando eu ia oferecer talvez uma água ou uma bebida como garçom e ninguém tinha o mínimo de atenção, o mínimo de respeito, eu me sentia muito mal. Mas os anos foram se passando, eu fiz um tecnólogo de qualquer coisa para me formar e fui estudar para concursos públicos. E nesse estudo para concurso, eu demorei muito tempo para passar porque eu não tinha base nenhuma das informações de direito também, porque eu não tinha essa formação. Depois eu fui fazer direito e aí eu conseguia passar em 6 concursos de nível superior aos 21 anos. Esperei um tempo para tomar posse e aí chegou o momento que eu tomei posse. Só que no primeiro momento que eu tomei posse no meu concurso, eu pensei, cara, será que isso aqui é para minha vida? E aí foram passando alguns anos, eu fui fazendo alguns cursos, lendo alguns livros e fui percebendo que aquilo não fazia parte de mim. E que ali, apesar de um trabalho ser um salário bom, ser algo muito bacana que eu gostava, eu não me sentia completo trabalhando ali. E para piorar, eu comecei a empreender no ramo de educação. Hoje eu tenho empresas de educação, empresas de construção civil e também faço parte de sociedades de eventos e de outras áreas. E ali quando eu percebi essa minha atuação, eu falei, isso não é algo para a vida toda. Eu comecei a me dedicar muito fora e me dedicando fora, começaram a vir muitas pessoas me perseguindo, falando mal, falando que eu não trabalhava, falando isso e aquilo. E eu comecei a olhar para aquilo e fiquei pensando, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu faço tudo isso de mal mesmo? E aí eu fui perceber que aquilo já não me preenchia mais e aquele ambiente de trabalho como servidor público que eu amava, que eu até hoje admiro e o salário era muito bom, já não me preenche. E eu fui pesquisar, talvez você acredite ou não, se você for pesquisar a etimologia da palavra trabalho, vem da palavra em latim tripalium, que era um instrumento para torturar e punir escravos, do qual deriva o verbo tripaliare, que significa torturar. E aí você, claro, pode citar também, se você acredita, a Bíblia Sagrada, que vai dizer lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, que fala, já que o homem pecou e foi afastado da presença de Deus ali no jardim, ele teria que trabalhar e a terra seria amaldiçoada, forçando o trabalho arduamente, e já a mulher teria de sentir as dores do parto. Talvez você caiu nesse vídeo pensando, então maravilha, eu sou preguiçoso e eu não vou trabalhar mais. Não, claramente não. Na verdade
o propósito de vida que você tem. Por exemplo, eu vim de colégio público, reprovei 2 vezes o ensino médio, trabalhei de garçom, trabalhei de vigilante, trabalhei também entregando panfletos e passei alguns momentos de humilhação na minha vida que, sinceramente, eu não imaginava passar. Mas hoje, quando eu vejo tudo que eu passei, eu agradeço a Deus porque eu aprendi a tratar bem todos esses tipos de atividades, não só eles, mas outros, e entendi que o trabalho ele tem a sua nobreza. Porque há uma frase bem bacana que diz: só o trabalho enobrece o homem. Vou pegar um exemplo prático. Procure um homem ou uma mulher que não trabalham e que podem trabalhar. Não estou falando de pessoas com deficiência, pessoas que têm alguma dificuldade para alguma atividade laboral. E perceba que esse tipo de pessoa, em muitos casos, não estou falando de idosos e de pessoas que já estão aposentadas, claro, eles já cumpriram a etapa deles. Mas em muitos casos são pessoas tristes, desanimadas e, sobretudo, que só reclamam. E aí você veio assistir esse vídeo pensando: opa, maravilha, Deus não quer que eu trabalhe, então a melhor coisa que eu faço é sentar, pegar o meu celular, passar o dia todo mexendo nas redes sociais, scrollando ali minha timeline e maravilha. Não, Deus ele quer algo mais de você. Sabe por quê? Porque Deus ele te fez imagem e semelhança dele. Aí você fala: ah, que papo chato, papo religioso. Não. Vamos tirar a religião então. De onde você veio? Você acredita em Darwin? Você veio da evolução? Beleza. Mas pensa comigo, qual é o seu propósito de vida? Existe uma frase, salvo engano em latim, que diz memento mori, que significa lembre-se de que você vai morrer. E eu vou te fazer uma pergunta bem reflexiva. Se você morrer hoje, nesse dia de hoje que você está assistindo, tá vendo aí, olha no seu relógio, olha no seu celular, que dia é hoje? O que as pessoas vão falar de você? Era um rapaz educado, inteligente, bonito, que ajudava todo mundo? Era uma moça legal, engraçada, trabalhadora? Ou era uma pessoa egoísta que só pensava nela? Ou era uma pessoa que não se envolvia com as pessoas e só pensava naquilo que te dava o próprio prazer? Talvez na bebida, talvez na pornografia, talvez no vício de jogos, ou talvez na inércia de atitudes. Esse vídeo não apareceu para você à toa, não. Se você tá aqui, com certeza sua cabeça deve estar explodindo pensando: cara, por que apareceu isso pra mim? Não é só o algoritmo. Eu não acredito só no algoritmo. Existem pessoas que pensam que tudo é sorte. Eu prefiro não pensar que nada é sorte. Qual é aquilo que, quando você era criança, te fazia vibrar com alegria? Era uma brincadeira? E essa brincadeira te envolvia com outras pessoas? E essa brincadeira, você fazia outras pessoas felizes? Será que aquela profissão que você tanto sonhou tá aí escondida, não é aquela profissão que você seria mais feliz? Porque no fim das contas, trabalhar você vai continuar trabalhando. Mas existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fez uma pesquisa por 75 anos. 75 anos. E as pessoas mais felizes eram aquelas que mais tinham contato pessoal com as demais e podiam fazer as outras pessoas mudar de vida. Talvez você tenha um chamado muito forte de propósito de ajudar pessoas. E esse trabalho de ajudar pessoas para você não vai ser um trabalho. E essa sensação de desgosto, de pegar um ônibus lotado, de pegar um trânsito pesado, e às vezes não pegar um ônibus lotado, não pegar um trânsito lotado, mas passar o dia todo fazendo aquilo que te faz e que te dá prazer, no fim das contas, não está te dando prazer. Sabe por quê? A conexão que você precisa é com outro ser humano. E aí você vai começar a pensar se o trabalho realmente é isso que você está fazendo e vai começar a fazer por alguém e não só por você.